Bom, então nós vamos agora tratar deste assunto de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6 até o versículo 12, que fala a respeito do dízimo. Veja bem, a primeira coisa que nós entendemos e passamos a entender quando nos é revelado o Evangelho da Graça é respeitar algumas regras bíblicas. Por exemplo, nós entendemos hoje o que são livros históricos, entendemos quais são as epístolas que falam a respeito de doutrinas. Nós, quando lemos agora um texto, nós identificamos, por exemplo, para quem aquele texto, para quem está sendo aquele texto. Ou seja, para quem o autor está falando, se dirigindo. E qual é o tempo verbal disso? Então isso é muito importante. Por exemplo, o livro de Malaquias, ele não é um livro que foi escrito para a igreja de Cristo. Jesus nem tinha vindo ainda. Malaquias escreveu esse livro muito antes de Jesus ter nascido. Então, não era um livro para a igreja de Cristo. Cristo sequer tinha morrido pela sua igreja. Para quem era o livro de Malaquias? Para quem Malaquias estava escrevendo? Malaquias estava escrevendo para o povo de Israel, para os judeus. E era uma sentença contra sacerdotes, contra aquela nação que não estava cumprindo as leis que haviam recebido, que Moisés havia recebido, no Monte Sinai, para aquela nação. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com brasileiros, não tem nada a ver com americanos, portugueses, argentinos, colombianos, espanhóis, el-salvadorenhos, não tem nada a ver com outros povos. Então, o sistema religioso esquizofrênico, os templários atuais, esse sistema religioso que se alimenta, que se alimenta do engano, se alimenta do dinheiro, porque o sistema religioso precisa do dízimo, necessita do dízimo, porque sobrevive disso, está apoiado nisto. Mas vamos lá. Primeiro vamos ler, antes de ler Malaquias 3, versículo 6 em diante, veja só o que diz Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, o livro de Malaquias foi escrito para o povo de Israel. Uma sentença contra Israel. Aí eu pergunto para você: você é israelita? Você é judeu? Não, você não é judeu. Porque, primeiro, que se você fosse um judeu, você teria que ter passado pela circuncisão. E você não passou pela circuncisão. Porque o sistema religioso até diz, e nós vamos tratar disso em outros vídeos, mas só para não esquecer, eles dizem assim, mas o dízimo está antes da lei, porque Abraão deu o dízimo e ainda não tinha lei. Sim, Abraão deu o dízimo antes da lei, mas, observe, ele não deu o dízimo
do que era dele. Ele deu o dízimo dos despojos de guerra. Ele deu o dízimo apenas aquela vez, e dos despojos de guerra. Outra coisa, antes da lei, Abraão havia passado pela circuncisão. Por que eles não pregam, então, a circuncisão? Por que só falam do dízimo? Por que não falam da circuncisão? Sem falar de outras coisas que haviam também antes da lei. Porque ele diz assim, não, mas o dízimo é bíblico. Ora, o dízimo está na Bíblia. O dízimo está na Bíblia, mas não quer dizer que seja para a igreja. Assim como também era permitido ao homem, por causa de Moisés, ter 2 ou mais mulheres. Está na Bíblia. Por exemplo, Jacó teve 2 mulheres. Não é isso? Os reis tinham concubinas. Deus mandava matar. Está na Bíblia. Mas porque está na Bíblia, então, vamos fazer tudo o que está na Bíblia? Então, seremos um bando de fanáticos, seremos pessoas totalmente intolerantes, porque aqueles que não faziam parte do povo de Israel eram considerados imundos, infiéis. Nós não vivemos nessa época. Nós não estamos debaixo desse regime da lei. Estamos debaixo da graça, aonde não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, todos são um só em Cristo, nesse corpo. Então, já começa por aí o erro do sistema religioso. Mas não falam isso para você. Por que não falam? Porque querem os seus 10%. Você já fez as contas, meu irmão e minha irmã? Você já fez as contas? 2.000 pessoas num templo e todas essas pessoas dando o dízimo? Você já fez as contas? Por isso que esse sistema religioso é rico e se expande. Por isso não trabalham. Por isso vivem ostentando. Agora vamos para Malaquias, capítulo 3, versículo 6 em diante. Então vamos lá. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó. Está vendo? Filhos de Jacó. Eu pergunto, você é filho de Jacó? Não. Você não é filho de Jacó. Eu não sou filho de Jacó. Eu sou filho do Alfredo Paulo, que já morreu, faleceu, filho da Vera Lúcia, que também faleceu. Eu não sou filho de Jacó. Eu não sou filho de Jacó. Quem eram os filhos de Jacó? As 12 tribos de Israel, que formou o povo de Israel. Então veja, isso aqui é claro. Isso aqui é mais claro do que o sol ao meio-dia. É mais nítido que a água cristalina. Então Deus está se dirigindo aos filhos de Jacó, ou seja, ao povo de Israel. Então, por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Que estatutos? As leis que foram dadas a Moisés lá no Monte Sinai. Quando o povo de Israel saiu do Egito, os hebreus saíram do Egito, né, saíram daquela escravidão, então foram em direção à terra prometida, pararam ali no Monte Sinai, onde receberam as leis que foram dadas a Moisés para passar para o povo. Então veja, desde os dias de vossos pais, né? Pais quem? Abraão, Isaque, Jacó.
Vos desviais dos meus estatutos e não os guardais. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Que nação? Nação de Israel. Não está falando aqui a nação brasileira. Não está falando aqui a nação espanhola. A nação, no singular, nação. Não está no plural, nações. Está nação. Então veja, você não vai ouvir isso do pastor que está interessado no seu dízimo. Claro, você não vai ouvir isso dele. E veja, por quê? Porque ele quer o seu dízimo. Ele vive do seu dízimo. A maioria dos pastores, eles não trabalham. Então eles vivem do dízimo. Vivem dos dízimos das ofertas. Você não faz uma contribuição. Você, na verdade, sustenta aquela pessoa, o pastor, ou bispo, ou presbítero, seja lá quem for. Veja, aí Deus vai dizer assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Que casa do tesouro era essa? Era um compartimento. Por exemplo, na Bíblia que eu tenho, que é a Bíblia Viva, em vez de falar casa do tesouro, fala casa, em vez de falar casa do tesouro, em outras Bíblias fala celeiros também. Veja só, aqui nessa Bíblia Viva que eu tenho, ela diz assim, olha só, toda a nação está me roubando, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. O que era a casa do tesouro? Nada mais, nada menos do que depósitos que haviam no templo, e esses depósitos se guardavam ali os animais, se guardavam ali os mantimentos e também os tesouros, as riquezas. Então isso era, e esse templo era guardado pelos levitas. Os levitas, nós vamos ver isso também em vídeos, eu estou apenas fazendo um resumo de tudo, para que depois, então, em cada vídeo nós vamos tratando assuntos específicos. Os levitas, eles haviam sido escolhidos para serem aqueles que serviriam no templo, tomariam conta do tabernáculo e depois do templo. E eles faziam não, era uma ordem de Deus que eles não podiam ter herança nenhuma. Eles não podiam ter nenhuma posse. Eles não podiam ter nada. Ou seja, se os pastores e bispos hoje, eles realmente fossem seguir aquilo que está escrito, primeiro, eles não deveriam ter absolutamente nada, nem uma casa, nem um carro, não poderiam ter nada. Por quê? Porque os levitas, eles não tinham absolutamente nada. Eles viviam dos dízimos, eles recebiam os dízimos, tá? E os dízimos não eram... as pessoas não levavam dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Os dízimos eram alimentos, porque eram das plantações e dos animais. Por isso o dízimo era anual. O dízimo era, por exemplo, quando dava a colheita, aí se separava o dízimo. Quando o animal dava uma cria, se separava o dízimo. O dízimo não era de salário. O dízimo não era dinheiro. Aí eles vão dizer assim, não, mas naquela época não existia dinheiro. Existia, meu irmão e minha irmã. Veja que Abraão comprou
comprou o túmulo, né, de Sara por dinheiro. Veja que o próprio José foi vendido pelos irmãos por moedas. Havia sim dinheiro, mas dízimo não era dinheiro. Então, o sistema religioso não vai falar para você. Não vai falar para você a respeito disso. Porque eles transformaram o dízimo, que era mantimento, que era o animal, transformaram em dinheiro. E mais, transformaram o dízimo, que era anual, e havia o dízimo dos levitas, os levitas davam os dízimos dos dízimos, que era de 3 em 3 anos, eles transformaram em semanal, mensal, do salário. Então, veja só como que é o sistema religioso. Bom, para que haja mantimento na minha casa. Então, Deus aqui está dizendo, é mantimento, não era dinheiro. Deus não está dizendo assim, para que haja dinheiro na minha casa. Não, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abri a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Que bênção era essa? Era a chuva que vinha sobre as plantações, a chuva que vinha para regar a terra. E por vossa causa repreenderei o devorador. Veja que aqui não está espírito devorador. E o que era um devorador? Eram os gafanhotos que vinham para destruir as plantações. Mas eles transformaram também, o gafanhoto em um espírito. Tanto é que eles não falam mais devorador, eles falam já o espírito devorador. Quer dizer, já acrescentaram aqui na Bíblia o espírito devorador. Eu estou lendo a Bíblia, que é a Bíblia revista e atualizada. Ela foi traduzida em português por João Ferreira de Almeida. E eu tenho também a Bíblia Viva, tá? Eu tenho também a Bíblia Viva, que eu sempre uso, tá? Para comparar os textos. E esse versículo na Bíblia Viva está assim: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para ver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-las. Suas colheitas serão formidáveis, porque as protegerei dos bichos e das pragas. Então, o devorador era uma praga que vinha sobre as plantações. Não era espírito. E não é espírito, meu irmão. Essa praga não vai dar no seu bujão de gás, porque o pastor diz que até, por exemplo, se você não dá o dízimo, o gás não vai durar. O gás que era para durar um mês vai durar só 10 dias, porque vai entrar um devorador. Isso é conversa, é mentira. O seu carro vai quebrar, você vai ficar desempregado, você está roubando a Deus. Isso é mentira, meu irmão e minha irmã. Eu estou aqui com o coração aberto falando com você. Eu estou aqui porque eu tenho essa dívida na minha consciência de abrir os olhos das pessoas, ou de pelo menos tentar abrir os olhos das pessoas. Veja, tanto é que Deus vai dizer, por vossa causa, versículo 11, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, não consuma o fruto da terra. Quer dizer, o devorador consumia o fruto da terra, não é o fruto no seu bolso, não é o bujão de gás, não é a gasolina do seu carro. Não tem nada a ver, meu irmão e minha irmã. Para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, agora eu separei aqui alguns versículos que eu gostaria de mostrar para você, tá?
Primeiro, eu vou ler para você Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27. Esse livro Levítico quer dizer isso, leis, né? Leis. Então, Levítico 27, capítulo 27, versículo 30 ao 34. Vamos ler juntos. Olha só o que Deus fala aqui a respeito do dízimo. Olha só. Veja só. Do 30 ao 34. Também todas as dízimas da terra, olha, dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então, o dízimo da onde? O dízimo dos cereais do campo, dos frutos das árvores, não é do dinheiro, meu irmão. Não é do dinheiro, minha irmã. Não é do seu salário. Aí alguém vai dizer, não, mas naquela época as riquezas eram os animais também. Mas tinha dinheiro. Naquela época já existia dinheiro. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, veja, do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, e aqui é o pastor que cuidava de ovelhas, não é o pastor hoje que está lá num púlpito, não, é o pastor de ovelhas mesmo, aquele que ia para o campo, aquele que cuidava do gado, aquele que levava as ovelhas para o pasto, que levava as ovelhas para pastar. Então era pastor de ovelhas, profissão, pastor. Não é o pastor que está lá no púlpito, não é esse. Não é o pastor que está na televisão pedindo, não é esse. Era o pastor que cuidava mesmo do gado, né? O outro falou aqui, Maria dos Remédios, meu gás dura 1 ano, porque moro só. Bom, o meu não dura 1 ano, não, mesmo eu morando só. Dura uns 2, 3 meses, dura. Porque eu tomar banho com água quente, né? Então, vamos lá, versículo 33. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo trocar, ou em outro serão santos, não será resgatado. Agora veja o versículo 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para quem? Para a igreja? Não, para os filhos de Israel no Monte Sinai. Para os filhos de Israel no Monte Sinai. Bom, agora, um outro versículo que está também em Levítico, versículo 11. Aliás, capítulo 11, esse aqui é muito interessante. Levítico 11, versículo 22. Olha só o que diz aqui. Veja só. Olha só. Se o devorador é um espírito, por que então Deus manda comer o devorador? É porque Deus manda comer o devorador, sabia? Enquanto o pastor, ele diz que o devorador vai fazer o seu gás, que dura 1 mês, durar 10 dias, Deus manda comer o devorador. Você sabe que João Batista comia gafanhotos, né? Ele comia os gafanhotos. Olha só o que diz. Versículo 21. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes. Aí Deus vai dizer, qual os insetos que podem comer. Então, vamos lá. Vamos aqui a uma aula de gastronomia,
né? Deles comereis estes: a locusta, segundo a suspés, o gafanhoto devorador. Olha só, Deus manda comer o gafanhoto devorador. Mostra esse versículo para o seu pastor, quando ele falar que é um espírito. Você diz, ué, se é espírito, por que Deus manda comer o devorador? Porque era um gafanhoto, era um inseto. Deles comereis estes: a locusta, segundo a suspés, o gafanhoto devorador, segundo a suspés, o grilo, segundo a suspés, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Então não é espírito. Então, veja, é claro, evidente que nessa questão do dízimo, e eu tenho falado muito a respeito disso, que enquanto na graça o apóstolo Paulo fala do tripé da graça, qual é o tripé da graça? É fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E esses três, o maior é o amor. Já o sistema religioso trabalha com o tripé também: medo, culpa e ganância. E em relação ao dízimo, em relação aos dízimos, aí que eles trabalham mesmo com os três. Porque se a pessoa não ficar com medo do devorador entrar na vida dela, ela fica com culpa, porque eles dizem que está roubando a Deus. E se não, ela fica gananciosa, porque ela quer as janelas dos céus abertas e bênção sem medida. Ela quer carro, ela quer casa, ela quer dinheiro. Então veja como que o sistema religioso trabalha. E falando a respeito do templo, o templo ele veio abaixo no ano 70. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Então, no ano 70, depois de Cristo, não é no ano 1970 não, tá? Quando o Brasil foi campeão do mundo, não. No ano 70, depois de Cristo. Então, o templo veio abaixo. Aquele templo físico. Quem é o templo do Espírito Santo hoje? O templo do Espírito Santo hoje somos nós. Você é o templo do Espírito Santo. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 em diante. Aliás, 1 Coríntios. Eu vou ler também 2 Coríntios, mas 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, do versículo 19. E diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Em algumas Bíblias está santuário, em outras está o templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, qual é a casa do tesouro hoje? Está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos barro, pó. Para o pó voltaremos. Viemos do pó e para o pó voltaremos. Somos barro. E temos esse tesouro em vasos de barro. Então, nós somos agora, tesouro é o Espírito Santo. Então, nós somos a casa do tesouro. No antigo pacto, o tesouro eram os alimentos, o tesouro eram os animais, o tesouro era realmente o ouro, a prata, né? O tesouro hoje é o Espírito Santo. E o templo somos nós.
O templo são as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, que ele tinha que pregar o evangelho da graça e ajudar ao próximo, ajudar ao necessitado. Porque quando ele ajudava o necessitado, quando ele estendia a mão ao necessitado e ele levava as pessoas a fazerem isso também, ele estava, então, servindo a Deus naquelas pessoas. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia, humildade e, principalmente, amor ao próximo. É se importar com a vida do outro. Se deseja ajudar o nosso trabalho missionário voluntariamente, nos envie uma mensagem através do WhatsApp, sinal de mais 351 934 354 376. Sinal de mais 351 934 354 376. Ou então anote uma das nossas contas. Desde já, muito obrigado e que Deus continue lhe abençoando.